Sejam bem-vindos ao nosso webcast, o podcast que trata a parte de saúde e segurança ocupacional de forma simples, de forma direta, para a gente entender exatamente o que interfere na vida do colaborador, na vida do RH, o time de segurança do trabalho, o time da saúde ocupacional, as enfermeiras, enfim, todo mundo que faz parte ali do SESMIT ou que auxilia aí no processo de saúde e segurança ocupacional da sua empresa. Tá? Então, nosso objetivo é realmente tratar isso de forma palatável, sem muita norma, de forma direta, aquilo que interessa ao colaborador e às empresas. E antes da gente conversar aqui com o nosso convidado hoje da área de saúde ocupacional, gostaria de lembrar e agradecer sempre aos nossos patrocinadores, né? O grupo Mednet de Saúde e Segurança Ocupacional. Eles são aí os maiores especialistas em saúde e segurança ocupacional, mais de 50 unidades no Brasil, é a maior rede de saúde ocupacional para atender sua empresa em todo o Brasil. E se você se interessa pela área de saúde e segurança e gostaria de empreender nesse ramo maravilhoso que está muito em voga, está bombando mesmo, tem a Mednet Franchise, né, que é a maior franqueadora de saúde e segurança também do Brasil. Tem sempre um plano de negócio específico para a região onde você quer abrir a sua unidade. Se interessou? Entre lá no site www.grupomednet.com.br, solicite uma proposta ou solicite aí orientações sobre as nossas franquias, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar bastante aí do processo como um todo. Bom, e o nosso convidado de hoje é o Dr. Marcelo Teixeira, que aceitou aí o nosso convite para a gente bater um papo sobre o dia a dia do médico examinador da saúde ocupacional. Seja bem-vindo, Dr. Marcelo. Obrigado, um prazer estar com vocês aqui. O prazer é nosso. A ideia hoje é a gente conversar, Dr. Marcelo, sobre o que é feito dentro do processo de atendimento de saúde ocupacional, né? Como que o trabalhador passa ali as informações para você, o que vocês avaliam, né, em relação a risco ocupacional, enfim, entender um pouco ali de todos os bastidores, digamos assim, do atendimento ocupacional. Mas antes queria entender um pouquinho, você é da onde, doutor Marcelo? Nasceu onde? Nascido em Americana. Em Americana? Americana. Sou americanense. Americanense. Mas você fez faculdade em São Paulo? Eu fiz faculdade, eu comecei em Belo Horizonte e terminei no Rio de Janeiro, que era uma faculdade municipal lá, o valor da mensalidade era um pouco melhor, mais acessível. Então, e deu começou pra gente... em Minas e terminou no Rio? Com certeza, foi lá mesmo. E aí depois do Rio você volta para São Paulo? Voltei para São Paulo, eu não deixo Americana, eu sou apaixonado por essa cidade. O interior de São Paulo é bom demais, né? É Eu também demais. gosto muito. Eu saí e voltei para a capital uma vez e logo em seguida falei, não dá, vou voltar. É mais gostoso a parte do interior mesmo. Sim. Também acho melhor. E como que a saúde ocupacional chegou no teu processo aí na parte da medicina, né? Você se formou, não sei se você já pensava em saúde ocupacional ou não, ou se isso aconteceu depois. Então, na verdade, meu pai ele já começou na saúde ocupacional, né? Ele atendeu vários anos a Santista, mas eu nunca me liguei tanto para começar a atuar nessa área, né? Enfim, comecei já, quando você se forma, aí você já busca um monte de plantão, trabalhar bastante para fazer um nome aí, né? E ter um ingresso aí mais fácil aí nos hospitais por indicação. Tal dia eu estava conversando com uma gestora, né, do hospital aqui de Americana, e ela falou assim: doutor, você já pensou em fazer medicina do trabalho? Falei, não, nunca pensei. Embora meu pai tinha... Apesar da proximidade com seu pai? Com certeza. Daí eu falei assim, pô, legal, onde que é? Ah, vai lá na Mednet. Espera um pouquinho que o Dr. Paulo estava procurando uma pessoa de confiança para colocar lá e atuar na clínica. Eu falei, meu, tô dentro. Então foi a partir daí. Começou daí, meio que por acaso, então. Apesar da proximidade do seu pai já ter executado a parte de saúde ocupacional. Sim. Aí acabou aparecendo para você também esse processo. Eu adorei. Legal. E hoje, em termos de atendimento, né? Uhum. São vários atendimentos, né? Eu vejo quando a gente passa nas clínicas de saúde ocupacional, tem sempre um movimento grande, né? Até por uma questão, por ser normativo, né? Todas as empresas precisam fazer. E hoje, em média, quantos atendimentos você chega a fazer assim num dia? Perfeito. É uma pergunta muito, muito boa, mas ela é uma resposta relativa. Porque, assim, no trabalho in company, quando a gente trabalha dentro da empresa, a equipe se desloca a alguma empresa,
Isso daí demora um pouquinho mais para a gente começar a atender, até adequar o local de atendimento, Ajustar organizar a as fichas. estrutura, né? Então acaba sendo um pouco menos. Mas em clínica, normalmente que a gente trabalha, por exemplo, a Medinet, uma média de 50 a 60 atendimentos na manhã, em No 4 período da horas. manhã, né? Sim, porque na verdade não é uma consulta, né? São exames realizados, retorno ao trabalho, que você conversa com o colaborador, ou admissional, ou demissional, né? Que você vai fazendo aquela conversa mais geral com o colaborador. A partir dessa conversa geral, você direciona as condutas, né? Então, acaba sendo um pouquinho mais rápido o atendimento é, geral na clínica do que o E in-company. varia um pouco também de acordo com o risco, acredito, que o colaborador vai Com fazer, certeza, os exames com complementares, né? Se certeza. tem muitos exames, menos exames. Porque a gente vê, às vezes, acontece de identificar assim, mas foi muito rápido a consulta, né? E aí, geralmente é o colaborador que não tem nenhum risco, assim, físico, químico ou biológico, ou tem ali um risco ergonômico no máximo, né? E aí tende a Exatamente. ser mais rápido mesmo, né? Exatamente. Tem alguns exames que a gente vamos. Eu sempre pergunto sobre alguma NR que o colaborador esteja sendo candidato à vaga. Vamos supor, um exame admissional. O colaborador lá, o possível colaborador, tem um trabalho em altura, que daí você vai fazer os exames de equilíbrio, tudo. Aí eu sempre pergunto. Isso daí é minha conduta mesmo. Eu sempre pergunto a NR, se tem alguma NR, se ele já fez algum trabalho em altura. Então é Se é uma a primeira conversinha. vez, né, que ele está exposto Exatamente. a esses riscos ou não, né? Pra Perfeito. gente entender. E aí eu acredito que o colaborador que não tenha risco físico, químico e biológico é mais para identificar se ele tem alguma queixa, algo do Perfeito. tipo. Exatamente. Alguma queixa, se nesses últimos tempos ele sofreu algum acidente de trabalho, algum afastamento, porque se toma algum. Eu sempre pergunto também sobre para mulher, né? Se usa algum tipo de anticoncepcional, se não usa qual que foi a data da última menstruação. Por quê? Porque muitas vezes elas não relatam para o empregador que estão grávidas e assumem uma profissão de risco sem E coloca em risco a vida do do bebê, bebê, do né? bebê e da mãe, né? Pô, é importante ter essa visão mesmo. Sim. E uma das coisas que eu estava vendo que me chamou muita atenção foi um estudo da ANANT que saiu pouco depois da pandemia, e onde ele relata que hoje a terceira maior causa de afastamento ocupacional, né, digamos assim, é em relação a transtornos mentais. É isso mesmo? Confere Com no certeza, processo? confere um ponto maravilhoso que você tocou nisso daí, porque assim, a gente tem lá lesões inespecíficas, primeiro lugar, segundo queixas osteomusculares e a terceira de comportamento ou saúde mental. Com toda certeza, a gente até pôde perceber que pós-pandemia isso daí aumentou um pouco, né? Esse estudo foi feito a partir do segundo ou terceiro trimestre de 2019, né? Que Ah, estava ainda. então foi até antes da pandemia mesmo. Foi, mas com a pandemia aumentou gradativamente E isso por os conta, será, do quadros. isolamento em si? Por não estar convivendo ali no dia a dia com o time, Social, né? o social, né? É, Foi o que afastou mais, né? o próprio medo, eu já peguei bastante colaboradores com medo de trabalhar, porque mesmo com a proteção, né, de barreira, com medo de trabalhar, porque teve um parente que já ficou hospitalizado por causa do Tem algum histórico Covid-19, em família, né? Algo com assim. certeza. Então, esse daí também gerou isso, além do isolamento O social. medo, o isolamento, né? A Porque, incerteza também, porque ninguém sabia o que ia acontecer, com quanto tempo ia certeza, durar, com né? Não, é certeza. 2 meses, um mês, 6 meses. Aí quando a gente ficou acho que um ano e meio, aí quase Foi, dois em estado de pandemia, né? foi sim. Então, a primeira causa são inespecíficas, né? O modo Lesões. geral, lesões inespecíficas É. no geral, A gente até coloca esses negócios, em primeiro lugar, lesões, algum acidente de percurso, então teve uma lesão, uma escoriação, né? Então isso, a partir do momento que você faz o afastamentinho e depois você vai fazer o retorno ao trabalho, isso daí já entra nessa classificação. Por aí isso por que isso que ela tem um volume maior. sim, E o segundo é a parte osteomolecular, osteomuscular. dor, dor na Isso, coluna, dor no punho, muita muito. pessoa. E aí entra também porque é comum a gente dizer, não, mas eu trabalho em escritório.
Não tem o risco, né? Não tem o risco Sim. químico, físico, biológico, mas tem o risco ergonômico, Postural. que acaba postural, né? Que Exatamente. acaba afetando muito até o desempenho, né, do colaborador. Né? Muito. E só que esse é um ponto bem delicado, porque assim, vamos supor, tem colaboradores que reclamam muito de dorsalgia, de dor nas costas. Aí você vê o cara hipertrofiado, bombado, fortão, aí você fica lá, pô, mas será que é consequente se é ocupacional. Do trabalho, é exatamente ocupacional, ou ele forçou um pouco na academia? Entendeu? Então, assim. Tem esse ponto também, porque. Trabalho em casa. E não dá pra gente separar, né? A vida da pessoa Com entre certeza. vida ocupacional e a vida social. E Perfeito. aí eu tava até. Um outro episódio que nós fizemos, conversando com uma fonoaudióloga, e ela tava comentando, né? Às vezes a perda auditiva ela pode vir em consequência do ruído ocupacional ali no trabalho, mas ela também pode fazer parte do processo social, né? Toca numa banda de rock, ou vai numa balada com som muito alto. Né? Não tem o descanso auditivo correto, exatamente. Tudo isso interfere, né, no Mas, exame. como hoje é tudo jurisprudência, acaba sempre tendo, né? direcionando mais para a parte ocupacional. Às vezes, infelizmente. E eu percebo também assim, que, principalmente nos homens, né, os homens são mais difíceis de fazer acompanhamento médico ou consultas preventivas, né? E a gente percebe que muita gente relata que só faz o processo ocupacional em relação à saúde, né? Só. Não busca um posto de saúde, né? Só se estiver doendo muito ou doente, né? Fora isso é mais difícil, eles acabam até tendo, às vezes, essa única consulta como um acompanhamento de saúde, né? Exatamente. Muitas vezes, quando você faz alguns colaboradores que necessitam fazer exames mais específicos e tal, eles veem o exame anual como se fosse um estado geral, uma triagem geral de saúde. Um check-up, né? Um check-up, exatamente isso daí. E muitas vezes a gente orienta, né, que é o nosso papel, de não ser assim, né? Às vezes tem uma idade já que precisa fazer outros exames além daqueles. A gente tem que orientar. Mas é exatamente isso aí. Eles levam isso como um check-up. Eu já fui no médico esse ano, ele falou que tá Minha tudo pressão bem. tava boa lá no dia. Mas, na verdade, ali você está avaliando o ocupacional, né? O risco ocupacional e não a saúde geral, né, do colaborador. Eu sou um pouco sistemático, assim. Eu até converso com o meu direcionador aí, maior que é o Paulo, né? Muitas vezes eu tiro muitas dúvidas com ele sobre essas empecilhos aí, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem uma mudança da dieta numa semana antes, que é totalmente desregrada, às vezes vem alterado no exame, então a gente precisa saber também como que é a vida do trabalhador fora da casa. Entender se aquela alteração de alguma... Fora do trabalho, que também né? tem a relação dos preparos, né? Para quem tem risco e faz exames complementares, né? Tem a questão do preparo que às vezes não é seguido pelo colaborador. Né? Então, vai ver uma glicose, o cara tomou um cafezão da manhã e foi fazer o exame sem o jejum necessário, aquilo vai sair alterado. Né? Muitas vezes. Acontece bastante quando a gente está em company, né? Que é quando nós da equipe, a gente se desloca até uma empresa, né? Para fazer os exames. Então, muitas vezes eles fizeram o terceiro turno. Nossa, doutor, tô cansado, preciso tomar um café, não comi nada. Vai lá escondidinho, toma um café e faz o exame depois. Não vai dar nada, ninguém vai ficar sabendo. Eu me escondi, né? Mas aí aparece. Eu faço assim pra eles lá. Ele se esconde, mas aparece no exame, né? Aparece. E uma coisa interessante, você comentou da parte do atendimento em company, né? Quando uma equipe multidisciplinar de saúde vai até a empresa para atender ali os colaboradores, é um benefício enorme, né? Os próprios colaboradores relatam isso, né? Pô, é bem melhor. Primeiro porque você acaba tendo menor risco, né? O risco de deslocamento. Você mesmo comentou que o acidente de trajeto é o que acontece muito. O tempo também de permanência improdutiva, digamos assim, né? Que o colaborador está se deslocando, depois vai até a unidade, aguarda. Consegue-se fazer essa administração muito melhor junto com o time de RH, né? Da empresa, né? Com certeza. Eu sou fã do exame in company, tanto é que eu comecei na medicina do trabalho fazendo in company, né? Sim. Então hoje eu tenho 2 dias fixos, né, na clínica, mas 95% do meu serviço até hoje foi in company. Eu acho
impecável o serviço in company, o atendimento in company. Você depende 99% do pessoal do RH. Por quê? Primeiro, Na eles questão têm que de auxiliar, auxiliar os atendimentos. não a triagem, né? Mas organizar que turma que vem em cada horário, até para não Perfeito. parar uma Os determinada turnos, produção, a preocupação com os turnos. É um trabalho em conjunto, né? Entre a área de saúde ocupacional e o time de RH para fazer esse tem que ser perfeito. processo todo. Né? Tem que ser cíclico. Isso daí, porque assim, muitas vezes eu já cheguei na empresa, a Medinet tendo falado orientado mês inteiro sobre o exame que aconteceria naquele dia. Certo. O calendário. No calendário. Aí você chega lá, ó, a gente veio fazer exame aqui e tal, não sei o que tem, qual que é a sala, já imprimiram os prontuários, já tá tudo preenchido e assinado. Não, a gente não foi avisado que seria hoje. Então, aí que eu atrasa entro. tudo, né? Atrasa tudo. E esse é das partes ruins que acontecem em algumas empresas, né? Às vezes mudou de RH, falha de comunicação, às vezes mudou a equipe de RH, às vezes mudou o gestor e assim vai. Mas a gente se ajeita ali e consegue fazer o atendimento. E o próprio colaborador vê isso como um benefício, né? Ele entende que a empresa está tratando o processo de uma forma mais amigável. Seria um atendimento particularzão deles. Eu acho muito legal o atendimento in company, pelo risco de alguma lesão em trajeto, né? Tem o ocioso e até esse conforto maior de você ir à casa do colaborador, né? E você atender lá. Por quê? Porque lá eles conversam mais, lá eles falam mais coisas. Eles estão em casa, né? Eles estão na casa deles ali, ocupacional. Se você tem algum colaborador que não quis falar sobre um assunto, o colega que estava do lado meio que estava atento, falou, doutor, olha, aquele colega ali está acontecendo isso na vida dele, então isso daí é maravilhoso. Acaba auxiliando, né? Com certeza. É um ecossistema ali mais próximo do dia a dia do colaborador, ele acaba se sentindo mais à vontade até para falar sobre outras coisas que às vezes numa clínica, meio que foi sozinho, né? Sim. Ele pode às vezes se sentir intimidado, né, digamos assim. E é comum, às vezes, alguns colaboradores relatarem que eles têm medo de fazer o exame ocupacional com receio da inaptidão, né? Com receio de dizer assim, você não está apto para exercer a função nesse cargo, né? Uhum. E precisa ter esse receio. Como que é tratado esse processo quando se identifica que algum colaborador não tem ali condições de saúde ocupacional para exercer determinada atividade, geralmente que tem algum risco ou que a atividade tem alguma função que não é compatível com o colaborador, né? Como que é isso? Tem uma tensão, você sente uma tensão ali no processo de alguns colaboradores, né? Tem. Geralmente isso acontece quando a pessoa chega como faz um pico hipertensivo, né? Aí você fala, não, mas eu não tomo remédio, mas hoje eu tomei o remédio e começa, mas será que eu vou continuar com o emprego? Isso aí acontece. Porque mexe com alguma parte muito sensível, né? Que é o trabalho das pessoas. É o ganha-pão, é o sonho que tá se realizando no próximo mês em pagar alguma conta. Eu falo sempre que tanto o RH como a equipe multidisciplinar médica, né? Eles trabalham como sinalizadores, né? Em ambos os vetores. Por quê? Porque o próprio RH não sinaliza alguns pontos específicos e a equipe também, tanto a fono, tanto a enfermeira, né? isso, eles não sinalizam, né, sobre algum aspecto mais pontual de cada colaborador. Mas é difícil você dar uma inaptidão já de cara. Você sempre sinaliza, vê o que vai acontecer. Se acontecer alguma coisa mais... Se debate isso depois, né? Também, aí você encaminha para o próprio médico responsável pelo PCMSO, né? Aí você encaminha pelo PCMSO. No processo como um todo. Então, um recado é que não precisem ficar aí preocupados, né? Imagino. Porque não é uma prova final, né? Porque a impressão que dá é que eles estão indo para um teste. Sim. E que naquele teste ali, naquele momento, com a tua avaliação, você vai dizer, sim, você vai ou não vai. Você está inapto, reprovado, sim, não vai trabalhar nessa função ou não. E não é bem isso, né? Você tem todo um processo. Mesmo que o exame venha alterado ou que
aconteça aí um pico hipertensivo, algo do tipo, vai se investigar isso para Perfeito. entender, né? Não é cabal ali, né? Imagina. Não, daqui perdeu o emprego, inapto. Né? Imagina, você sinaliza, vamos supor, tem um pico hipertensivo, mas você toma remédio sempre? Você faz uso de algum medicamento de uso contínuo? Não. Então vou estar te encaminhando para o cardiologista, tal, você vai monitorizar sua pressão aí, certinho, vai fazer um mapinha e já encaminha já para o cardiologista. Depende para um especialista. Exatamente. Que é aquilo que a gente estava comentando. Como muitos colaboradores não fazem nenhum trabalho de prevenção ali à saúde, né, um preventivo, né, um acompanhamento até pelas idades, acima dos 40, 50 e tal, ele acaba, às vezes, sendo encaminhado para um especialista da saúde ocupacional, da saúde ocupacional para um especialista. Perfeito, né? É isso mesmo. Consegue se identificar esse processo. A gente faz essa também. ponte. O trabalho da medicina do trabalho é sempre fazer uma ponte para amparar o colaborador, né? Esse é o nosso... É um processo de auxílio, não é um processo de exclusão ou de inclusão de determinado colaborador, né? Sim. É algo que não deve preocupar aí aos profissionais, eles devem vir e fazer o exame da forma mais tranquila, porque o objetivo não é você passou ou você está reprovado. A ideia é entender para que o colaborador consiga exercer ali a função dele da melhor forma e também para que a empresa fique resguardada, até juridicamente, de que aquele colaborador tem condições de executar aquelas funções. Né? Perfeito. E no caso da pessoa com deficiência, né, denominado ali PCD, como que é feito esse processo também? Né? Você costuma enquadrar se a deficiência é compatível com a função ou isso é feito já, até acho que pelo próprio INSS, quando ele determina o tipo de deficiência? Isso, assim, como funciona? De limitação. É assim, hoje eu fiz um enquadramento lá de PCD. Ele geralmente ele já vem com a carta já do INSS do colega lá, o especialista. Né? Então, nossa obrigação é avaliar essa carta, avaliar essa indicação, né, do trabalho, já vem o cargo dele, então nós temos que avaliar realmente se é cabível e enquadrar ele naquele certo tipo de limitação. Né? Então, vamos supor, uma pessoa que tem uma limitação de amplitude de movimento, vai fazer, olha, limitação de movimento, né? Mas ele não vai trabalhar, por exemplo, com carga e descarga de um caminhão, algo do tipo. Mas já vem de lá de trás. Ou já passou por outras empresas que ele já foi enquadrado. Já exercia aquela função? Já exercia. Carta do colega especialista e traz pra gente, a gente já resolve. Maravilha. Então tem o cuidado também desse enquadramento ser compatível com o tipo de deficiência que o colaborador tem, né? Então, isso ajuda muito aí no processo, até para não... Porque deve já ter acontecido aí de chegar, sei lá, alguém com alguma deficiência que era incompatível com o trabalho, né? Ou que às vezes o RH não filtrou de uma forma adequada, ou não validou ali a carta do INSS da melhor forma. Acontece isso? Já aconteceu uma vez só. Só uma vez só. Então aí eu encaminhei pro coordenador do PCMSO, que é a empresa que solicitou o retorno ao trabalho desse colaborador, não tinha condição, né? Então, aí eu reencaminhei ele para o coordenador do PCMSO para ele reavaliar. E, se possível... E, de repente, alocá-lo em outra função, né? Com certeza. Sempre você vai buscar uma melhor situação para o colaborador, tanto não ficar desassistido financeiramente, que é perder o emprego, né? Eu também não sobrecarregar ele numa forma física e mental, né? Fazer um trabalho que não é compatível ali com certeza. Com o processo, geralmente físico ou mental também, né? Não é só a questão física, né? Sim. A gente acaba sempre focando, às vezes, não tem um membro ou alguma outra questão, mas tem também as questões mentais, né? Também que entram nessa questão. E qual que é a principal dúvida que os colaboradores têm? Assim, eles costumam tirar dúvidas com vocês ou... Olha, eu sei que muda muito de cada colaborador, né? Que eles falam mais, falam menos, mas tem alguma dúvida assim que é constante, que o pessoal tira muito lá no consultório? Geralmente a dúvida dos colaboradores são: quando que você vai me dar um atestado? Quanto tempo você vai me dar um atestado? Esse daí é a dúvida total, mas fora essa brincadeira, a dúvida aí sempre... Você diz, quanto tempo que ele vai receber o ASO, isso? Não, eles querem atestado mesmo, pra ficar... pra afastar. Pra ficar uns 10 diazinhos aí na praia. Tô brincando.
É assim, essa surge, mas é na parte da brincadeira, né? Sim. A dúvida maior é sobre pressão, né? Tá. Quanto que é o limite da pressão normal ou não? Você vê que muita gente está preocupado sempre com pressão arterial. E eu sempre oriento, olha, só não tem a pressão, o rim e tal, a gente tem vários outros sistemas que também regulam a pressão, tem que É cuidar. uma Se tem questão alguma bem dúvida, a ampla. gente encaminha para um especialista, né? Mas a maioria é Pressão. Diabetes de tem pressão. mais controle, não? Tem mais controle. Geralmente, o paciente diabético, geralmente, não todos, tá? Eles são mais cautelosos, né? Então, mas a pressão arterial E é. acabam também passando por acompanhamento, né? Sim, sim, Então, geralmente o diabético ele tem uma consciência maior, né? tem. Acaba, Isso. acaba tendo, mas dá uma saidinha do plumo também, às vezes. Joia. Em relação a um dos distúrbios que a gente sabe que é bem comum aí na sociedade também, é a relação do distúrbio de sono. Né? Sim, Tanto que quando a gente olha hoje em relação à indústria farmacêutica, né? Os ansiolíticos aí para indutores de sono aí vendem que nem água, né? vem. Inclusive tarjas pretas e tudo mais. Até que ponto você acha, quanto que atrapalha para um colaborador que não tem o sono regular ali o processo de trabalho dele, né? A gente sabe que desde aqueles que mexem ali com uma máquina pesada, né, um trator, ou dirige uma carreta, ou usa ali algumas máquinas que são com risco maior, isso realmente afeta não só a produtividade, mas também põe em risco a vida do Com colaborador? certeza, com certeza. Muitos colaboradores que eu pego, geralmente do segundo ou terceiro turno, reclamam bastante dessa falta de, 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 de descanso, né? Muitas vezes o terceiro turno aí muda muito a dinâmica da família, então às vezes eles trabalham à noite e de manhã eles ficam eles podem ficar com os filhos, cuidando do filho enquanto a mulher está trabalhando. Aí quando ela volta, ele já volta para o trabalho, então assim afeta Ele acaba não muito conseguindo ter o o período, período né? de descanso. Aí com certeza afeta muito. Eu, por exemplo, para mim, dormir de dia é complicado. Não sei se eu conseguiria trabalhar à noite e dormir de dia, né? Acho que eu teria alguma dificuldade. Então, existe uma questão, na tua experiência, na tua visão, de que os trabalhadores que pegam ali os turnos da noite, né, digamos assim, Existe. E eles têm uma fazem um, dificuldade maior. e fazem também o indutor de sono também. Aí na parte da manhã, entendeu? Para tentar esperar, para tentar recompor essa falta de descanso que ele teve. Mas 2, 3 horas aí. Só de E descanso que a maioria tem. tem uma prevalência maior entre homem e mulher ou não? Isso Mais é homem. mais homem? Mais homens. Engraçado, na minha visão aqui, do nada eu achava que mulher tinha mais dificuldade O pra homem ele dormir. se cobra muito. Eu acho que até pela parte estrutural da família, fora a mulher, que muitas vezes ela faz o papel de ambos, né? Mas o homem, às vezes, né, para a mulher é mais fácil ela encontrar um serviço, um trabalho, que ela trabalhe na parte diurna, né, do que trabalhar noturno, que daí já sobrecarrega um pouco mais. Então o homem acaba fazendo mais esse trabalho. Então tem mais homens que trabalham no Geralmente é. período É lógico, noturno. tem empresas que preferem mais, mas geralmente é assim, No dia a dia ali você enxerga mais com a certeza. prevalência do sexo masculino aí na questão Sim, dos problemas do sono, né? sim. E que interfere diretamente aí A mulher tem a causa hormonal, período menstrual, TPM, então mescla um pouco, mas o homem realmente é o às que vezes, é que você comentou, às vezes a mulher pode ter algum problema hormonal de aí sono por é, conta de período menstrual, pode, hormonal, né? Então, sim, coisa que para o homem diretamente isso não vai afetar. E a gente sabe que uma coisa que não dá para a gente esconder, né, que acaba acontecendo muito, e muitas empresas até trabalham, né, para cuidar de alguma forma da saúde pós-trabalho ali do colaborador, sim, que é o uso de álcool e drogas, né, ou recreativo, ou colaboradores que são adictos mesmo, que já estão com um problema mais sério. Isso chega a transparecer para vocês? Claro que a gente sabe que tem algumas funções, né, que você vai fazer, por exemplo, um motorista de carreta ele vai fazer o teste toxicológico de amplo espectro, uhum, até por conta do que o trabalho que ele faz põe em risco também a vida dos demais, né? sim, Motorista com a carreta na Anhanguera, cheio de questões aí, é, atravessa, bate de frente com um monte de carro, então coloca em risco a vida de muitos.
Mas você se depara com esse tipo de situação aqui, por exemplo, o cara vira até a saúde ocupacional tendo utilizado Com droga, certeza. álcool, acontece isso? Já peguei, já atendi, infelizmente, alguns desses, né? Que você via que tinha feito uso de ansiolítico, né? E uso de álcool. Então, Misturado tava álcool mais. com ansiolítico. Outros também só de uso de substância do álcool, né? Já peguei sim, com certeza. É um problema, até porque no próprio PCMSO, na parte onde se relata ali o cronograma de ação, né? Uhum. Apesar da NR7 não obrigar o cronograma de ação, não Sim. entendo isso, né? O PGR é obrigatório você fazer É. o cronograma de ação, mas o PCMSO não. É. Ele é colocado. E sempre tem, né, essa condição de a empresa ter políticas, né, de álcool e drogas, e Uhum. incentivar ali com palestras ou Sim. campanhas, né, de prevenção, porque é real, né? A Tá gente aumentando vê que- bastante. Graças a Deus, essas conscientizações que eu falo. Na verdade, falou que é responsabilização, né? Do empregador para o colaborador, né? Porque você vê muitas coisas que acontecem, responsabilizam os colaboradores, os empreendedores, mas muitas vezes depende muito, 90% dos colaboradores. Então, assim, essa responsabilização com palestra, incentivo ao cuidar da saúde em geral, eu acho maravilhoso que seja mais árduo aí mais enfático, né? Eu isso. também acho que deveria ter algumas obrigações a mais nesse sentido, Sim, porque a gente percebe que isso atrapalha muito. muito. Não só a parte ocupacional, é um problema que vai para a vida familiar, Social. pai, mãe, filho, filha, todo mundo acaba sofrendo aí com consequências do uso aí de substâncias Sim, lícitas e ilícitas, né? Porque não são só as ilícitas, né? Você comentou um caso de álcool e ansiolítico, né? Nesse sentido, nenhuma delas é proibida. E faz um estrago danado, do mesmo jeito que uma droga, às vezes, que é proibida, né? Ou é ilícita. Natural, semissintética, sintética, com certeza. Tudo isso interfere muito aí e, com certeza, também o cara não vai desempenhar um bom trabalho, né? Não vai. Tendo mais problema do que solução pro problema, né? Então, muito cuidado aí com isso. Então, e você que é empresário ou do RH, não deixe de fazer as palestras, as campanhas de álcool e drogas anualmente, né? E bater um papo mesmo com os colaboradores, né? A Mednet, ela desempenha, se for solicitação do cliente, vamos colocar assim, ela com certeza ela faz essas palestras, ela disponibiliza esse serviço que eu acho que deveria ser mais usado aí pelos empresários aí. Eu percebo também que é pouco utilizado. A gente sabe que tem muitas empresas que Sim. realmente se preocupam, estão com isso já de forma cultural, né, na empresa, mas da mesma forma também encontro, acho que a grande maioria ainda não lida disso, não lida com esses problemas de uma forma mais... Até porque era um tabu, né? Agora que está se falando um pouco mais aberto sobre álcool, drogas, né? Todos os tipos de drogas, todo mundo fala, né? Mãe, nem fala isso, dá problema. E agora não, né? A gente já sabe que não adianta se iludir e falar, não vamos tocar nesse assunto que é delicado, mas é real, né? Tá aí, é no dia a dia, né? E realmente causa aí muitos problemas aí para empresas e para o colaborador, né? É uma somatização, né? É exatamente isso. Acaba afetando tudo, além de colocar em risco também, né? Dependendo do que o colaborador exerce, como é que fica, né? E curiosidade, já teve confusão na clínica? Já. Já? Eu só dou risada. Não... Às vezes eu sou um pouco mais enérgico, né? As confusões geralmente são por causa de espera? Muitas vezes são, desculpa. Muitas vezes são de espera, né? Muitas vezes são da empresa que não colocou a função certa, aí aqui é gerado o prontuário, aí quando vem pra gente, a gente sempre pergunta, olha, você tá nessa função, tá fazendo admissional, tá... Aí eles falam assim, não, é outra função, mas geralmente tem de espera, né, que eles acham que é um processo simples, aqui não é, né, é multidisciplinar aqui, aqui é um atendimento... É um atendimento sequencial, né? É um atendimento que você vai fazendo certos atendimentos, né? Tem o atendimento médico e tem os outros. Então, assim, pode demorar um pouco mais.
Mas geralmente é por causa... Acaba tendo. mas tem outros que são por causa de um passou na frente do outro, mas não é, tem senha que é aleatória. É verdade, são os casos que eu já ouvi falar bastante, porque tem dois pontos, né? Eu vejo que a gente, quando está atendendo ali o paciente, é um momento que, admissional, pô, legal, ou eu estou mudando de empresa, ou eu consegui um emprego que eu estava parado, então a pessoa está super empolgada. E aí o time da RH diz, vai lá, faz o exame ocupacional e volta rapidinho pro trabalho. E o colaborador quer vir e voltar rapidinho, ele não vai voltar rapidinho, vai ter todo um processo, como você comentou, é um trabalho multidisciplinar, tem toda uma triagem, né, e não vai ser... Eu acho engraçado no exame admissional, né, com esses 5 anos aí que eu já tô nisso aí, é muito legal, porque é no prontuário de ficha a ficha de anamnese, de preencher lá do funcionário, então dor nas costas, não tenho, bebe, não bebo, né? Quando ele tá já insatisfeito com o serviço, já tá acostumado com aquilo lá, daí ele já começa a ser poliqueixoso, tudo. Então, é muito engraçado. Quando você vê, você pode tampar a classificação de atendimento, fala, esse exame é admissional. Porque eles estão empolgados, como você disse. Aí ele tá falando, eu tô pronto. Tô sempre bem, não tenho queixa nenhuma, entendeu? E às vezes no periódico, se o colaborador tá descontente com a empresa, ele acaba já relatando. Uma série de coisas que às vezes nem tem, né? Às vezes ele tá só colocando. Né, às vezes você pergunta assim, geralmente jovem, hoje em dia tá difícil, né? Essa juventude. A geração Z, né? De você responsabilizar até um emprego fixo, de você ser grato por aquele emprego, né? Então tá um pouco difícil. Geralmente você pergunta assim, quanto tempo você tá na empresa? Tô 6 meses. E aí, tá gostando? Não. Por quê? Porque eu tô cansado. Eu queria um emprego que eu trabalhasse menos. Então, cara, é engraçado. Mais, né? Então eu falo assim, a turma quer emprego, eles não querem trabalho, né? E o que eu percebo bastante que essa geração, às vezes eu sou uma pessoa meio sistemática com relação à postura, né? Então a pessoa às vezes vem de chinelo, boné, aí você tá conversando com ele, tá mexendo no celular, fala, olha, enquanto você estiver conversando comigo, você não mexe no celular. A gente tá conversando, você tá fazendo um exame, tá? Eu preciso saber como é que você é para você interagir aqui. Mas tá difícil, né? Então, assim, eu sou um pouco mais enérgico nessa parte aí. Eu acho que a postura tem que ter, né? Sim, até porque mas tá difícil, pro seu trabalho ser bem feito, você também depende da colaboração. Aliás, tudo que é saúde e segurança ocupacional depende do colaborador, né? Não é um programa... Não é um laudo, um ASO que vai resolver tudo. Sim. Não, é o processo do dia a dia, a participação de todos. Falta, eu falo para todo mundo que fala assim, porque tá tendo desemprego, fala assim, cara, falta trabalhador. Tem vaga. Por quê? As pessoas, às vezes, a pessoa não se qualifica, às vezes a pessoa não tem uma postura, às vezes a pessoa, igual muitas vezes eu pego uma pessoa de uma certa empresa, né, alimentícia aí, de fast food, que eu acho uma judiação. Eles pegam, se candidatam à vaga, são admitidos, aí passa uma semana, sai. Mas por quê? Porque é longe de casa. Eu falei, mas você não viu isso antes? De você no Google se candidatar? Não mostrou quem tava lá. Caraca, bicho. Então, assim, eu de vez em quando dou uma cutucada ali, porque não é possível, né? Uma pessoa não se programar. Tem muito mais do pai querendo que o filho vá trabalhar do que o filho querendo realmente ter uma profissão, seguir no Hoje em dia o mais fácil é o mais legal, né? Infelizmente, você vê o tanto que a gente trabalha, que a gente se empenha, a gente almeja, né? Tá sempre melhor. Mas essa geração aí que você falou tá complicado. A tal da geração Z, né? Que tem mesmo. Eu falo até, contrata acima de 50 para cima aí, porque é mais fácil. Tem até uma campanha, né, para isso, porque acabava se tendo, a gente está num processo diferente, né? Alguns anos atrás, você dizia, não, vamos contratar o jovem, porque o jovem está cheio de gás, né? As pessoas se aposentavam com 45, 50 anos, né? Você fala, hoje ninguém vai se aposentar com 45, 50 ou quase ninguém, né? Uhum. E tem um monte de profissional aí, com todo o gás, com 50, 60, 70. Preparadíssimo. Eu falo pro meu pai, tá com 75 anos, trabalha pra caramba, ele é programador SAP, acho que ele trabalha mais que eu, se bobear. E no todo gás, assim. E grato, né? O que eu vejo, assim, molecada de 19 anos, cara, eu vejo, empresas anteriores.
Zero, nenhuma. Primeiro emprego. 19, 20, 21 anos. Como que você pode ter um emprego? Aí eles falam assim, é porque menor de idade não pode trabalhar. Eu falei, mas lógico que você pode trabalhar. Tem Entendeu? caminhos, né? Não é todo o trabalho. Que você Não, vai não é poder todo trabalho, mas tem emprego, funções, tem estágio, emprego. tem jovem aprendiz, né? Então, assim, mas não querem nem saber, Isso aí. infelizmente. Outro ponto que é tanto quanto, na minha visão, um pouco confuso, até que envolve um pouco a NR1, né? É quando eles falam no item 1.4.1, o que cabe ao empregador. O item 3, se eu não me engano, ele que diz assim, cabe ao empregador disponibilizar para o colaborador os exames complementares que ele realizou. Uhum. Mas a gente sabe que existe a lei do sigilo médico Sim. paciente, né? Então, tecnicamente, a empresa não pode ter acesso a essa informação. Como que você vê essa questão do sigilo médico paciente, a norma como ela foi construída? Porque para mim é uma confusão, né? Eu sei que no caso da Mednet eles têm um sistema que o próprio colaborador consegue ter acesso direto. Acho que é a única empresa que tem esse acesso do usuário, né, do colaborador, a essas informações. Como você enxerga isso? Eu acho que é mais subjetiva do que objetiva, você acredita? Porque assim, tudo bem, exame do colaborador é um processo, é um documento do colaborador, Sim. Um documento próprio, né? Dele. É dele. Agora, o que é escrito em prontuário, eu acho que tem que ser um pouco mais sigilo médico aí, porque... Se eu não me engano, a norma, ela fala especificamente do ASO e dos exames complementares. Ela não chega a mencionar prontuário. Prontuário não, por isso que eu falo. É mais subjetivo do que objetivo. O prontuário médico é uma coisa que realmente, muitas vezes eu escrevo má postura durante o exame. Que é o caso que você comentou, de repente, aí, um jovem no celular. Porque legalmente às vezes pode ser exigido isso. Mas o exame, eu sempre falo, muitas vezes fala, doutor, eu posso tirar foto do exame? Entendeu? Então, assim, eu acho que realmente para o colaborador, o exame dele não tem problema, já que é dele, é um documento legal dele. A questão é como isso chega até ele, se tem que vir pela empresa, né? Pois é. Eu não sei nem como fazer, porque uma empresa que tem um SESBIT, tudo bem, né? Ela tem um SESBIT, tem um médico ali, grande, uma grande empresa. Sim. Então aí ele vai lá com a enfermeira ou com o próprio médico, ele vai lá e dá uma cópia, põe no envelope. Mas é por ver a solicitação. Mas se a gente pegar, não sei, um pequeno comércio, uma loja de shopping, o colaborador tem o mesmo direito, né? Tem o mesmo direito. O empresário vai lidar com essa obrigação? Solicitação direta. Tem que ter um parceiro que tenha uma ferramenta para auxiliar é difícil nesse processo. Mas eu acho que assim, tudo que é documento de exame dele, né, que seja um hemograma que foi feito, pode ser, é o trabalho de triagem de saúde do colaborador, mas não é um trabalho de triagem especial para o colaborador, entendeu? Então até porque ele é feito com foco ocupacional. Com foco ocupacional. Risco, né? Perfeito. Joia. Que recado que o senhor daria aí para os colaboradores que vêm fazer os exames admissionais, demissionais, periódicos de retorno ao trabalho? A gente comentou um pouquinho sobre postura, mas o que você gostaria de relatar para eles para que a consulta ocupacional flua da melhor forma? Perfeito. Vim tranquilo, responder tudo o questionário com muita atenção, porque tem alguns prontuários que perguntam assim, existe possibilidade de gestação, de gravidez? Entre aspas, somente para as mulheres. O que o cidadão põe? Não. Homem. Cidadão põe não. Então eu falo, preencha... Leiam a ficha de anamnese com atenção. Com atenção. Que não é possível, né? Mas acontece. O pessoal do backstage tá rachando. Mas sabe o que acontece? Às vezes, você tá numa empresa fazendo em company, tá aquela zoeira. Porque eu sou, eu sou sabe, da farra mesmo. Então tá lá, um colaborador pega, daí eu pego a ficha do outro. Pra zoar o outro, o cara coloca assim. Doutor, não tô grávida não, tal. Bullying no ocupacional. Total. Eu dou risada. Eu falo, agora você vai ter que preencher outra ficha, porque não pode ter rasura. Então, o aconselhamento que eu dou é esse. Preencher primeiramente com atenção esse formulário aí, né? Da consulta. Ver realmente se o cargo tá certo.
né? Data de nascimento, dados Checar, pessoais. então, as informações Checar. ali na hora, se realmente seu cargo, sua função, É, nome, tudo certinho. E, meu, vai tranquilo, não é uma. A gente não tá lá para julgar o funcionário, o colaborador, a gente tá lá para assisti-lo. Sinalizar algum fator que tenha que ser sinalizado, né? Se não, é só conversa, uma conversa igual a gente tá tendo aqui. E o respeito também, né? Que você estava comentando. Total. Então não use o Total. celular. Ah, né? o cara fala, não precisa que chama doutor, imagina. Mas assim, ô mano, cara, eu fico muito puto quando me chama de mano. Ô mano, isso aqui. Ah, mano, não, né? Então, assim, postura. Tem em qualquer tipo de lugar do mundo, você tem que ter Respeito e a uma postura, né? né? Joia, legal. Bom, doutor Marcelo, obrigado. Nada. Um prazer aí ter por aqui. Prazer é Vamos meu. chamar mais vezes, teremos outras dúvidas aqui. Será um prazer. Mas agradecer a presença de todos, aqueles que estão vendo o nosso webcast, né? Continuem, a gente vai produzir aí o máximo de conteúdo relevante para todos aqueles que acompanham o processo de saúde e segurança. Um grande abraço a todos, tchau, tchau e até a próxima. Até mais. Valeu!